Sim, vamos lá. Primeira apresentação, né? Nós estávamos aqui seguindo com a capacitação, o pessoal de Manaus, né, o Jefferson, o Thiago e o Thales, tá? E hoje eu conversei com o Alisson e o Pietro, tá? Para eles entrarem no grupo aqui e revisarem algumas coisas que eles já sabem, onde eles já atuam na consultoria, mas ainda estão no início, então aproveitando a oportunidade só para revisar algum conteúdo com eles e usar o conhecimento deles aqui também para repassar também aos demais. Então, o Alisson e o Pietro foram inseridos aqui ao grupo e a gente vai seguir juntos agora. Ok? Eu coloquei também eles lá no chat, tá? Deixa eu compartilhar aqui. Você tem 10 minutos para você trabalhar. Compartilhar o chat. Já vou sobre você. Ó, eu criei esse chat aqui, tá? Esse grupo no chat, novos consultores, inseri agora o Alisson e o Pietro, e agora estão todos aqui. Tá? Todas as informações referentes à capacitação eu estou colocando nesse grupo. Então, tem algumas coisinhas aqui, nós repassamos. Eu vou só dar uma geral no que a gente já viu, né, e aí partimos de onde paramos no último encontro. Só revisando, então, o que é que nós fizemos, né? Nós passamos por duas trilhas iniciais da parte de BPM do Access Suite, tá? São essas trilhas aqui, ó, operando e configurando o sistema, né? A parte de configuração básica, e o BPM, né, a parte de modelagem de processo conceitual também da Access Suite. Então, essas duas trilhas aqui foram repassadas para que todos fizessem e tivessem a base para a gente poder avançar. Tá? E aí discutimos, né, ao longo desses encontros aí, a parte de consultoria, a parte de processo, como é que a gente faz para entender um processo do cliente, tá? E fizemos um exercício no último encontro aí de pensar num processo, tá? Pensar de forma processual para resolver uma situação ou definir um conjunto de atividades que vão chegar a um objetivo, certo? E, por fim, nós colocamos aqui uma atividade para que cada um, né, faça o entendimento de um processo de negócio, e aí ficou a critério de vocês, tá? Definirem qual o processo, trazendo o título, um objetivo, uma descrição, no caso o ASIS, né, como o processo funciona hoje e os atores do processo, quem é que participa desse processo. Então, ficou essa atividade aqui, e eu vou deixar Alisson e Pedro, que chegaram agora, para vocês pensarem nessa tarefa também, tá? Para o próximo encontro. Ah, beleza, eu ia perguntar se era para agora. Não, não. Tá, então vou voltar o entendimento para cá. Sei que tu consiga, tu dá 5 minutos aí, tu desenrola. Até dá, vai. Vamos lá, vamos pensar aqui, ó. O que é que nós discutimos no último encontro? Deixa eu tirar aqui metade dessas coisas que tem para cá. Vamos lá, o que é que a gente estava discutindo na última reunião aqui? Nós pensamos num processo, né? Até para dar uma revisão, né? Nós pensamos numa situação onde era necessário realizar atingir um objetivo. Por exemplo, estou em casa e minha lâmpada queimou. Então, eu preciso trocar a lâmpada. Então, tem um processo para trocar a lâmpada. E aí eu perguntei ao pessoal aí, qual seria o passo a passo? Pensando de forma processual, quais seriam as atividades necessárias para fazer a troca da lâmpada? E aí, em cima disso, nós fomos discutindo e vendo possibilidades, né, de entendimento, onde eu posso ter um processo que vai ser eterno, eu vou ter um conjunto de atividades gigantesco para fazer a troca de uma lâmpada, ou eu posso ter um resumo disso mais objetivo, e os prós e contras disso. Se eu tenho algo muito objetivo, eu perco alguma atividade, ou eu perco alguma possibilidade que eu não enxergo ali. Eu deixo de atingir
como é que eu posso dizer, um outro propósito, né? Eu não vou garantir, por exemplo, né? Nós discutimos isso. Eu posso fazer de maneira rápida, sem prestar muita atenção, e eu vou perder a parte da segurança, eu vou perder a garantia de que isso não vai acontecer novamente, né? E eu vou perder alguns fatores aí. Ou se eu deixo ele muito longo, né, com muitas atividades, muitos passos, eu vou ter algo muito burocrático e eu não vou chegar no final, no meu objetivo, né, porque o usuário, o executor, ele vai cansar de fazer. Tá? Então, eu preciso ter um equilíbrio entre a quantidade de atividades que eu vou colocar, né, e a objetividade do processo. Tá? E esse equilíbrio, nós vimos que ele vem a partir da definição do objetivo do processo. Tá? Então, a partir do momento que eu tenho definido qual é o objetivo do processo, né, e quem é que vai executar, eu consigo fazer esse equilíbrio de dizer essa atividade é realmente necessária e essa daqui não é tão necessária assim. Certo? Então, só fazendo esse panorama rápido. E a partir disso eu solicitei alguns processos. E aí, alguém tem algum processo? Eu gostaria de pegar ele para a gente discutir também esse conceito, né, essa visão de forma processual. E aí, alguém tem um processinho aí? Thales, Jefferson, Thiago. Pode ser qualquer Opa, um. Pode falar. É o que eu pedi antes. no caso, eu fiz sobre uma matrícula de inscrição numa escola de instrumentação cirúrgica. É com base que eu fiz num trabalho que eu queria ter implementado basicamente isso aqui, mas infelizmente não deu tempo. Uhum. Tu quer mostrar? O meu tá lá na área de... Tá lá no ambiente de teste? Tá lá na capacitação. Uhum. Aquele Então, vou acessar aqui. tipo de processo, ó. Beleza. Ainda estava aqui, né? Qual foi o nome que nós colocamos? É uma informação. Vou pegar todos Informação eles. também. Junto comigo. Não foi. Não. Agora. Como ficou o teu? Tá em capacitação. Dentro do meu mesmo. Dentro do meu. Tá em capacitação. De consultores. Capacitação isso. consultores, é isso. Uhum. Fechou. Isso. Vamos lá. Isso aí, matrícula de IC. Matrícula. Pronto. Ele está bloqueado por você, eu vou desbloquear. Tu tá com ele aberto aí? Ah, tá. Uhum. Fecha aí. Deixa eu fechar aí. Tá. E aqui vai ser na sexta Já, fechei. Aí depois que a nossa Beleza. mulher sair, né? Vamos lá. Tampar. Aí depois tirar né? Tá. Aí depois tirar esse morreu. Todos conseguem ver assim, né? Quer que eu dê um zoom aí? Pronto. Manda brasa. No caso lá, a solicitação da pré-matrícula foi tanto pelo WhatsApp, né, confirmação, ou presencial, mas nesse caso eu coloquei como não tinha como colocar formulário, então foi presencial mesmo. Aí fazia a solicitação, aí fazia o pagamento da pré-matrícula, né, fazia a inscrição, pagamento da pré-matrícula, aí tinha que escolher, no caso, tinha a opção de dinheiro, Pix, ou o boleto, a escola emitiu o boleto. Caso fosse pelo boleto, né, levava uns 2 dias úteis ainda para fazer a comprovação. Aí depois ia para a parte de entrega de documento. Aí, se caso os documentos tivessem tudo certo, tivessem todos os requeridos ali, ia para a parte do pagamento realmente da matrícula. Aí também tinha a opção ali de Pix, dinheiro. Isso é a mesma coisa.
assim, Uhum. caso fosse aprovado, aí assinava o contrato e fazia o recebimento do material de fardamento. Assim, Beleza. é um pouco mais, acho mais cru, né, mas acho que dá para entender. Isso aqui é uma matrícula para o curso de instrumentação, né? No caso é a matrícula, o início da matrícula. Matrícula para o curso, beleza. Uhum. Tá. Então, o objetivo é que a gente tenha um controle das matrículas que estão sendo feitas, né? Isso. Certo. Beleza. Beleza, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou pegar esse processo teu, tá? Eu vou passar para outro consultor aqui, para ele continuar. A gente vai fazer essa troca aqui entre os processos. Beleza? Então, todos entenderam aí o processo, né? É uma matrícula. Isso aqui é o ASIS, tá bom? Então, ele vai solicitar a matrícula, fazer o pagamento da pré-matrícula, né? Pode ser de duas formas. Entregar a documentação que é verificada, dando tudo certo. Pagamento, pode ser de duas formas. E efetivação com recebimento do material e pagamento. Massa. Tem mais alguém, gente? Jefferson, Thales, conseguiram aí? Tô vendo aqui. Ah, beleza, Thales. Zero. Jefferson, tem esse aqui? Alô, alô. Eu ainda estava finalizando o meu. Eu vou falar sobre internet residencial, o processo de contratação. Ah, beleza. Mas dá ideia aqui. O objetivo do processo seria avaliar a velocidade necessária, o preço, a cobertura, qualidade do serviço de internet, se tem na região. E aí eu vou descrever o passo a passo, se vai dar certo, se não vai dar certo, até concluir. Beleza. Pronto, aí tu finaliza ele aqui. E o Thales está ajeitando o microfone. Alô, tá dando para me ouvir? Tá sim. O meu é esse... Esse aqui, exemplo. Não, ali é aprovação férias, que eu botei o nome. Aqui. Esse aí. O bicho bloqueou. Ah, É porque tá aberto contigo, né? deixa eu fechar ele aqui. Vai. Pronto, acabei de fechar. Você era do time de Douglas, que bloqueia tudo. Se vocês pegarem alguma coisa dele, vocês vão entender. Ele é um processo bem simples, assim, eu fiz o mais simples possível, né? Esse aí seria um processo de aprovação de férias. Alguém numa empresa, né? Ela faz o pedido de férias para o gestor e aí ele vai analisar se aprova ou não, aí ele envia para o RH. Se ele aprovar, no caso, ele envia para o RH, né? Para o RH formalizar, registrar, e aí ele comunica para o colaborador e termina. Agora, caso o gestor rejeite, ele devolve a solicitação para o colaborador para ele fazer os ajustes e depois enviar outra solicitação. Beleza. Pronto, gente. Então, você já tem aí o entendimento do processo. Eu vou fazer o seguinte aqui, tá? Como o número agora ficou ímpar, eu espero que ele aumente mais um, tá? Nós temos aí a possibilidade de colocar mais uma pessoa e vai ficar 6, né? Para a gente fazer as trocas dos processos, tá? Mas eu vou passar uma parte de configuração para vocês hoje, vocês vão complementar esses processos de vocês, tá? Deixar ele bem redondinho. E aí nós vamos fazer essa troca.
Tá? A ideia é que você faça uma descrição precisa do processo, de forma que outra pessoa que pegue o processo consiga executar a sua ideia. Entendeu? Então, nós vamos fazer esse exercício. Tá? Hoje, o que eu vou passar para vocês? Nós vamos pegar um processo à parte aqui, tá? Além desse de vocês, para a gente trabalhar. Eu vou mostrar para vocês toda essa parte da configuração do processo, que a gente considera essencial. Vocês vão fazer isso no processo de vocês como atividade depois. Certo? Então, essa é a nossa tarefa de hoje. E aí, o que eu tenho aqui? Ó? Eu vou fechar esse processo aqui. Vocês continuam. Tá? E aí fica o de Pietro e de Alisson para fazer depois, né? Vai complementar aqui. Então, o que eu vou fazer aqui? Ó? Deixa eu pegar no tipo aqui. Primeira coisa, eu vou revisar isso aqui, ó. Aproveitando os meninos, vou dar uma revisada nessa parte dos tipos, tá? Então, o que é que a gente fez aqui na configuração inicial? Isso é uma coisa que eu tenho cobrado muito dos consultores para ser feito, sabe? Porque isso aqui requer uma ajuda na organização e é conceitual, né? Muita gente não faz porque não tem a ideia do conceito da cadeia de valor e tal. Mas é necessário. Tá? Então, o que a gente fez aqui? Ó? A gente criou um tipo de processo. Então, antes de eu começar a automatizar, né, no cliente ou em qualquer outro canto, eu preciso ter uma definição de quais são os tipos de processo, né, e fazer essa organização dentro do ambiente do cliente. Tá? Então, trazendo a parte do conceito da cadeia de valor, o que é que eu tenho aqui? Né? Até disse que ia passar para vocês uma literatura, eu vou passar, tá? É essa daqui, ó. Vou até compartilhar logo lá no grupo. Esse aqui é o link do livro. Uma leitura muito boa para a parte de BPM, se quiser aí desenvolver o conceito. Tá? É do Gato Capote, um dos nomes aí principais do BPM no Brasil. Aí ele tem esse livro aqui e tem vários outros, ele disponibiliza, né, no site dele lá. Esse livro aqui, deixa eu só ver no índice aqui, onde é que ele chega nesse conceito. Não vou falar do livro todo, não. Não se preocupa, não. Ele conta a historinha ali, mas eu queria ver a parte de cadeia de valor. 53. Então, vê só. Qual é a ideia, né? A gente discutiu isso antes lá nos macros, né? Então, quando eu tenho aqui a ideia de um macro processo, deixa eu abrir de novo aqui, CDMBR, então, quando eu tenho a ideia de um macroprocesso, eu vou ter uma visão geral, né, daquele setor, daquela empresa, ou daquela necessidade que nós estamos trabalhando. Tá? Então, eu preciso ter essa visão geral para entender onde os processos de negócio eles vão interagir entre eles, né, e qual é o objetivo geral do negócio, ou do setor, ou da empresa. Preciso ter essa visão antes de automatizar, senão eu vou automatizar nichos isolados, e lá na frente eu vou ter processos que não se conversam, que não servem para muita coisa no âmbito geral do negócio. Então, esse aqui é um macroprocesso, tá? Só de exemplo para nós. Então, eu tenho aqui uma cadeia de suprimentos, né? A logística toda aqui. Certo? Então, desde a saída da fábrica, toda a logística de transporte, né, estocagem e entrega aos fornecedores. Então, esse aqui é o macroprocesso desse setor de transporte, né, da cadeia de suprimentos. E onde eu tenho vários processos de negócio aqui que vão compor esse macro. Então, eu tenho o processo de etiquetar os itens, eu tenho o processo de contagem de estoque, tenho o processo de monitoramento, né, de transporte, né, de condições de transporte, e assim por diante. Tá? Então, eu tenho a ideia do macro e eu tenho os processos de negócio que o compõem. Tá? Isso aqui é advindo da cadeia de valor. Então, eu tenho, dentro de um negócio, dentro de uma instituição, um órgão, eu tenho uma cadeia de valor que é composta de macroprocessos, né, que são feitos de processos de negócio. Então, eu preciso ter essa visão geral, né, do órgão, do setor, do cliente que eu estou trabalhando,
para que o processo que eu vou automatizar, ele não saia desse propósito. Tá? Ele não fique algo isolado ali que não vai servir para atingir o propósito geral da instituição. Não vai trazer valor, né? A gente fala muito disso, né? Então, não vai trazer valor para a instituição o processo se eu não tiver essa visão. Tá? Então, eu preciso trabalhar essa visão do cliente, quem é o cliente primeiro, para depois eu entender quais são os processos dele. E aí, diante disso, o que é que nós fazemos aqui, na CS Suite? Nós fazemos uma configuração, né, desses tipos de processo. Tá? E na cadeia de valor, nós fazemos uma divisão, né, e aí eu trago a ideia do Garth Capote aqui. Ele resume a cadeia de valor em 3 tipos de processo básico. Tá? Não só ele, né, mas o BPM, no geral, aqui, ele tem esse conceito, né, de separar os processos em 3 tipos: primários, processos de suporte e processo de gestão. Tá? Então, eu tenho essas 3 categorias de processo aqui, cada uma com a sua finalidade. Tá? Estão vendo aqui rapidamente? Os processos primários são o quê? Os que têm relação direta com os clientes, ou seja, aquele que trabalha diretamente no objetivo do negócio. Então, são aqueles que são finalísticos, né? Algumas pessoas chamam de finalístico em vez de primários. Certo? Então, são os processos que têm ali o resultado final, né, do objetivo do órgão do cliente. Certo? Os processos de suporte são aqueles processos que dão condição dos processos primários serem executados. Certo? Então, esses processos, eles não têm o relacionamento direto com os clientes, mas eles são necessários para que esses processos primários venham a acontecer. E muitas vezes eles fazem a ligação entre os processos de gestão e processos primários também. Tá? Então, eles vão dar aqui todo o suporte necessário. E os processos de gestão são os processos que vão aqui evidenciar os indicadores dos processos. Tá? Eles vão garantir que eu tenho uma ação eficiente, que eu tenho uma ação que está direcionada para o objetivo da instituição. Certo? Então, dá também uma visão gerencial de tudo que está acontecendo. Tá? Então, nós temos esses 3 tipos aqui básicos. Normalmente, nós utilizamos eles, tá, para fazer essa divisão de tipos aqui. Tá? Então, eu tenho aqui, por exemplo, coloquei aqui uma cadeia de valor. Então, normalmente, nós fazemos assim, né? Não é todo cliente que faz a cadeia de valor. Até porque, assim, se eu pego um cliente... Deixa eu pegar um exemplo aqui. Acho que dos de Manaus aí, acho que são todos a partir de cima, né? Você tem a FESP, que já é a Secretaria de Segurança. A UEA também já é uma instituição única, né? Mas, por exemplo, aqui no Recife, nós temos como cliente uma secretaria da prefeitura. Tá? Então, tem uma parte do negócio, não é um negócio como um todo, que o negócio como um todo seria a prefeitura inteira. Então, assim, não faz sentido, né, eu pensar na cadeia de valor para a secretaria... Só um minuto. Então, vamos lá. Não faz sentido eu aplicar a cadeia de valor apenas para uma secretaria da prefeitura inteira, entendeu? Porque ficaria algo isolado. Tá? Então, eu não vou ter a visão que deveria ter, né? A prefeitura, ela trabalha como um organismo único ali. Então, a secretaria não pode ficar desprendida da prefeitura. Certo? Então, a gente não trabalha a cadeia de valor porque o nosso cliente não é a prefeitura do Recife, não é o órgão maior. Ele é uma parte do órgão. Ainda assim, é preciso ter uma visão do órgão maior. Nós estudamos a prefeitura, entendemos com os gestores qual é o direcionamento que a prefeitura tem feito para poder entrar nos processos da secretaria. Certo? No caso de Manaus aí, pronto, eu posso trazer o exemplo da UEA. Então, a UEA, ela tem as suas diretrizes e tem a cadeia de valor dela, apesar de estar ligada, né, a outros órgãos superiores, mas ela trabalha de forma mais independente. Tá? Então, ela tem um planejamento estratégico próprio, ela tem toda uma organização própria, e ela consegue ter uma cadeia de valor dela, e aí seria, sim, aplicável
a cadeia de valor nesse caso. Tá? E aí, quando eu faço aqui a cadeia de valor, eu tenho essa divisão. Ó, eu tenho os processos finalísticos ou primários, eu tenho os processos de gestão e os processos de suporte. Tá? Esse MP é de macroprocessos. Então, os macroprocessos finalísticos estão aqui, macroprocessos de gestão estão aqui, macroprocessos de suporte estão aqui. Né? Dentro deles, eu vou colocando os processos. Aqui eu coloquei só um processo de exemplo, né? Processo finalístico, tal. Então, essa é a organização que normalmente nós pedimos que seja feita, tá? Dentro do cliente. Essa divisão aqui, ela é geral para todos, mas dentro dele a gente pode ter toda a organização. Aqui tem outro exemplo. Aqui é a nomenclatura mais atual, né? O MPG. Estamos fazendo macroprocesso de gestão, o MPG 001, 002, eu vou numerando todos os macroprocessos. Tá? E quando eu vou fazer um processo, eu vou colocar MPG 001, deixa eu escrever isso aqui. Pronto, 01. Essa aqui é o identificador que nós utilizamos. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que isso aqui é o macroprocesso 001 de gestão. Vou botar assim, gestão. E o processo de negócio 01. Tá? E assim eu vou fazendo, né? Processo 02, processo 03. E eu posso passar para o segundo macroprocesso e assim vai. Essa é a organização que nós fazemos com o identificador. Tá? A gente vai trabalhar mais isso quando vocês entrarem mais nos clientes e verem as coisas. Tá? Por isso, nós usamos os tipos, tá? Esse é um dos motivos. O segundo motivo de usar os tipos é a questão da segurança. Então, eu pedi aqui, ó, que cada um criasse, dentro desse de capacitação, o tipo com seu nome. E aqui nós conseguimos fazer o quê? Eu consigo aqui aplicar algumas configurações que vão se repetir, né, ao longo da nossa parametrização e ganhar tempo também na criação dos processos. Tá? Por exemplo, assim que ele carregar. Por exemplo, aqui, ó, eu posso ter a máscara, eu posso ter essa máscara de identificação, eu posso colocar ali, né, para facilitar as coisas. Eu posso colocar aqui uma parte de avaliação ou reavaliação do processo, caso eu precise. Nisso aqui, acho que a gente não usou em clientes daqui ou de Manaus, acho que da Paraíba, talvez tenhamos utilizado, porque em alguns casos, né, quando o TI é desenvolvido, nós temos uma validação do processo de forma mais sistemática. Então, eu consigo colocar aqui no processo o versionamento direto dos processos, né? Então, toda vez que eu concluir uma versão, eu tenho que mandar para o TI vai aprovar, liberar a versão. Então, eles têm esse controle, ao invés de a gente ter. Mas não fazemos isso normalmente, tá? Aqui tem os atributos, né? Que é a parte de revisão que eu falei agora, e aqui é a segurança. Tá? Esse aqui é um ponto que nós pedimos que vocês trabalhem bastante, principalmente no ambiente do cliente. Porque muitas vezes você tem uma equipe nossa e uma equipe do cliente trabalhando no ambiente. Se você não faz isso, você não garante que alguém chegou lá e pode chegar lá e modificar o seu processo, apagar seu processo, tá? E aí vai ter uma situação bem complicada. Tá? Então, o ideal, cria o tipo de processo de acordo com as diretrizes aqui da cadeia de valor, faz a configuração da segurança, né, para que nem todo mundo mexa, nem todo mundo possa mexer, tanto no processo como na instância. Certo? E aí nós temos, geralmente, no nosso cliente, nós temos uma equipe de consultores, né, o suporte gerencial consultores, e todos os consultores de suporte vão ter acesso. E colocamos assim. Beleza? Então, só repassando essa parte dos tipos. E aí, aqui dentro desse tipo, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou criar um processo, né, para a gente poder mostrar aqui como vai ser. Aqui no geral. Vou criar no tipo Jonatas, tá? Aqui, ó, processo, BPM.
Desde o começo. Agora, vamos lá. Nas configurações aqui, né, nós já dissemos, eu vou colocar sempre o identificador e o título. Tá? Eu não vou usar a parte de macro aqui, vou colocar só o processo. E exemplo. E aí, o que é que eu tenho de configuração aqui que precisa ser feito? Eu vou ter aqui, ó, a unidade de negócio responsável pelo processo, tá? Então, aqui, normalmente, a gente já tem ali a configuração da estrutura organizacional, tá? Sempre que a gente vai fazer automação. Então, você vai pegar aqui, esse processo aqui é do setor da Hemobras, aqui não tem nenhum que ajude. Tá, deu uma área genérica aqui, então eu sei quem é a área responsável, eu vou colocar ela aqui. O ambiente de teste é tenso. Tá? Então, eu sempre coloco aqui o responsável, porque isso aqui faz parte da configuração lá do nosso discovery, né? Então, quando eu estou entendendo o processo, eu tenho que saber quem é o dono desse processo, né? Quem é o setor responsável por ele. Então, eu vou registrar isso aqui na minha configuração. Eu consigo dizer de quem é o processo. E aqui eu faço aquela descrição do processo, né? Eu posso colocar qual é o objetivo do processo, né? Quais são as leis que o norteiam, esse tipo de coisa nesse levantamento que vocês estão fazendo no processo de vocês. Tá? Então, eu peço que vocês coloquem aqui, ó, qual é o objetivo do processo, tá? E aí as informações que eu solicitei lá no grupo. Tá bom? Deixa sempre aqui na descrição. A parte de automação, a gente não vai habilitar ainda, tá? Vamos só fazer, estamos ainda no ASIS, né? Então, quando entrarmos na parte de automação, eu vou chegar aqui e habilitar e dizer qual componente que vai executar o processo. Certo? E aqui eu tenho outras configurações, então eu vou salvar só para liberar aqui. Pronto, então basicamente, né? Identificador, título, digo quem são os responsáveis e faço uma descrição do processo. Na parte de automação, quando eu vou pensar em automatizar esse processo, o que vai acontecer? Eu vou selecionar qual componente que automatiza. Normalmente, nós usamos o workflow. Tá? Existem casos de usar outros componentes, sim, mas normalmente é o workflow, que ele é o mais genérico, né, o que mais atende para o nosso propósito aqui. Eu posso definir uma duração do processo. Isso, em alguns casos, ela é necessário, tá? Dependendo do processo, eu posso ter prazos bem definidos por lei, que precisam ser seguidos. Então, eu vou colocar aqui uma duração do processo, dizer, esse processo, quando iniciar, ele tem tantos dias para ser finalizado. Tá? Então, eu posso configurar isso aqui e fazer controles, né? Dizer quem precisa ser notificado, o que é que eu devo fazer, né, via sistema, com esse processo, caso ele atrase, caso ele aconteça no prazo, enfim. Tá? Então, a duração básica que eu posso dizer em hora, minutos, dia, semana ou mês. Então, configuro aqui. Ou posso ter uma duração dinâmica, tá? A duração dinâmica, ela vai seguir aqui a parte do que a gente chama de SLA, tá? E isso aqui, eu vou configurar o seguinte, é como se eu tivesse sinais de trânsito, tá? Onde eu tenho, por exemplo, né, no processo que é muito comum a gente identificar isso, é num processo de atendimento e suporte, tá? A partir do momento que alguém solicitou o suporte, esse tempo, né, ele começa a contar. Mas aí, se eu tenho, por exemplo, na software, a gente abre chamado, a software recebe, e aí a pessoa que recebeu analisou a solicitação e diz, eita, eu tenho uma dúvida aqui, ou faltou uma documentação para que eu faça um entendimento melhor. E aí retorna para nós o processo solicitando essa informação. A partir do momento que ele dá esse retorno, o tempo que ele tem de execução, ele pausa. Tá? Então, eu não estou mais contando esse tempo porque o processo não está mais com ele. E aí, quando a resposta volta para o executor, o tempo começa a contar novamente. Então, eu tenho um prazo com a contagem mais dinâmica. Tá? É assim que funciona. Fala, Davi. Cortou aqui para mim, aí eu não entendi essa parte. Podia repetir, por favor? Sim.
Então, assim, eu estava falando desse prazo, tá? Esse prazo aqui, ó, que eu defino no processo. Então, eu posso definir uma duração fixa, tá? Essa duração fixa aqui, ela pode ser hora, mês, dia e tal. E eu faço isso quando? Quando eu tenho um processo que ele, não só por lei, mas que ele tem um prazo definido, tá? Então, quando ele tem um prazo definido, eu preciso configurar o processo de forma que eu tenha o controle desse prazo e eu tenho ações, né, que o sistema vai executar, como notificação, como travar o processo, excluir o processo, cancelar, enfim. Então, posso ter várias ações aqui recorrentes desse prazo. E eu tenho uma outra possibilidade de prazo, que é ele sem ser fixo, né, ele dinâmico, né, que a gente chama aqui de SLA. Certo? É o nível de serviço, tá? O nível de serviço que está sendo solicitado. E aqui na configuração da CLA, estava explicando o seguinte, que eu tenho como se fossem sinais de trânsito que vão definir a contagem ou não desse tempo, de acordo com a atividade que está sendo executada. Então, por exemplo, quando eu tenho uma solicitação de suporte, tá? Trazendo a ideia da soft, né? Quando nós fazemos a abertura de um chamado na soft, o tempo do SLA deles começa a contar. Eles têm um prazo aí, vamos dizer, um prazo de 10 dias para responder. Certo? Então, a partir do momento que eu mandei a minha solicitação, eles têm ali a etapa de análise e aí o tempo começa a contar. Quando ele tem alguma dúvida e me retorna uma solicitação para sanar essa dúvida, enquanto o processo está comigo, esse tempo não está contando, ele pausa. Ele vai parar o contador. Certo? E aí, quando eu retorno minha resposta, o tempo continua contando de onde parou. E assim vai. Tá? Então, eu posso definir gatilhos que vão acionar ou não esse tempo. Certo? Então, eu tenho uma contagem de prazo mais dinâmica, né, a partir da configuração disso aqui. Tá? Não é muito comum nos clientes que nós trabalhamos, por ser setor público, nós não entramos muito nessa parte. É mais quando fazemos processo, por exemplo, do jurídico. Quando tem processo jurídico, geralmente tem um SLA que precisa ser configurado. Tá? Ou do TI, por exemplo. Mas, normalmente, os outros, o pessoal meio que não tem tanto esse prazo. Tá? Ou o prazo é muito extenso para ter a necessidade de configurar isso. Mas fica aqui a observação que existe essa possibilidade. Tá? Outra possibilidade aqui na dinâmica dos prazos é definir por nível de atendimento. Por exemplo, trazendo a ideia do suporte, né? Quando o cliente solicita um processo, nós fazemos uma análise dele e dizemos, esse processo aqui, ele é de baixa, média ou alta complexidade. Porque dependendo da complexidade do processo, eu vou dar um prazo diferente. O processo de baixa complexidade, ele vai ser entregue mais rápido e eu não preciso de um consultor tão habilidoso. É um processo de altíssima complexidade, eu vou ter um prazo mais estendido, eu preciso de pessoas que dominem melhor. Tá? Então, o nível de atendimento necessário também vai definir o prazo. Certo? Então, eu consigo configurar isso de uma forma dinâmica. As outras configurações que nós temos aqui, elas são mais conceituais. Então, eu posso definir aqui, por exemplo, o custo desse processo, tá? Como o SS Suite, ele não trabalha tanto com financeiro, tá? Ele não tem ali um módulo financeiro para trabalhar, ele não, essa parte de custo, ela não é tão evidenciada no processo. Apesar de, se o SE estiver integrado com um sistema financeiro, pode sim ser usada essa parte de custo para nortear o sistema, tá? Eu posso mandar essas informações para lá. Eu posso calcular custos aqui, entradas e saídas, isso aqui é conceitual. Então, eu defino o que é que starta esse processo, o que é que vem como entrada do processo, o que é que tem como saída do processo, né? Seria, como é que eu posso dizer, os insumos do processo, né? E o resultado dele. Tá? Aqui também é conceitual, tá? O FCS, causa, a gestão do processo é configurável, esse aqui a gente já vem lá do tipo, eu configurei isso no tipo, tá? Que é mais questão de acesso mesmo. Os recursos alocados, aqui também, a gente pode estar trabalhando com SE projeto para colocar, ou ativos, para definir quais os recursos necessários para que o processo seja iniciado.
Então, eu posso configurar isso. E aqui eu tenho o fluxograma e a matriz RAS, que são... O fluxograma é o que nós vamos trabalhar, e a matriz RAS é mais conceitual também. Beleza? Normalmente, o que nós configuramos? Dados gerais, descrição, automação e gestão. Certo? Dados gerais, descrição, automação, gestão. É o que nós configuramos nos processos, que geralmente vai ser necessário. Além desses menus aqui de configuração, eu posso ter a segurança, que nós já conversamos lá no tipo. Então, ele está herdando aqui do tipo, ó. Então, eu não preciso configurar isso em cada processo. Se eu fiz isso lá no tipo, está resolvido aqui. Tá? E eu posso associar documentações ao processo. E aí eu peço que vocês façam isso caso vocês tenham, tá? No processo de vocês, se você tem alguma documentação que descreve como é o processo, um exemplo de um formulário que você quer utilizar no processo, ou você acha que deve ser, põe como anexo aqui, na documentação, que aí já fica tudo armazenado no mesmo lugar. Tá? O anexo aqui é bem simples, tá? É só uma caixinha, né, onde você vai colocar as informações. Então, você vai aqui, seleciona o seu arquivo, ele vai subir, pode arrastar e soltar também, fica tudo salvo. Tá? Essas outras partes aqui, eu posso ter tradução, o SS Wiki, ele permite trabalhar com diversas línguas, então eu posso traduzir o meu processo, e dependendo do perfil do usuário que está acessando, eu vou mudar a linguagem do processo, tá? Eu consigo habilitar isso. Aqui o fluxograma, a árvore do processo aqui é tudo exemplo de relatório mesmo, né, de fluxo. Então, desenhei o fluxo dessa forma aqui, eu posso exibir esse mesmo fluxo em forma de árvore, em forma de diagramas, tartaruga e tal, chave de saída, que é tudo visualizadores do processo. E eu vou ter as associações. Isso aqui a gente vai trabalhar muito quando entrar na parte de formulário. Tá? Eu posso associar o processo a diversos outros componentes. Tá? Na configuração geral também a gente vai entrar depois. Beleza? Então, para a criação de um processo, eu vou ter todas essas informações aqui, mas o básico, eu preciso cadastrar dados gerais, descrição, automação, caso vá automatizar, e a gestão. Então, configurado tudo isso, eu vou criar o meu processo. Aqui eu tenho ele, ó. P1, meu processo de exemplo. Vou abrir o fluxograma para a gente poder trabalhar. E aí, o que é que eu tenho aqui? Ó? A gente já discutiu toda essa parte aqui, tá? O Alisson e o Pietro também já conhecem bastante, então não vou entrar muito nos componentes, né? O que são cada componente, o que faz cada um. Ao longo da automação, a gente vai discutindo isso. Tá? O foco aqui, eu quero configurar uma atividade para vocês verem. Tá? Então, vamos pensar num processo aqui. Processinho simples. Me diz aí uma ideia de vocês. Não vale que vocês estão trabalhando, tem que ser outra coisa. Pensa num processinho aí. Ele não vai conseguir. Vai conseguir? Por quê? Ele só eu. Ele vai ficar com outra coisa. Nada, ninguém tá aí, todo mundo dormiu. Um processo de, tipo, uma pizzaria, desde o pedido do cliente até fazer a pizza. Pronto, fechou. Vamos lá, vamos fazer o processo da pizzaria aqui. Vou colocar aqui um descritivo para a gente lembrar disso. Tá aqui, atendimento de pedido, certo? Isso. Atendimento de pedido do cliente. Fechou. Vamos lá, eu tenho aqui, qual seria a primeira atividade? Aí pensando naquela forma processual, né? Vamos começar a filosofar aqui. Qual seria a primeira atividade desse processo aqui? Lembrando que o objetivo dele é o quê? Atender o pedido do cliente. E é uma pizzaria. A primeira coisa seria, essa lei nisso seria, no caso, o cliente, né? Seria ligar para a pizzaria. Atender o cliente, né? O atendimento do telefone. E aí, alguém mais?
Nada, nada? Vamos lá. Disseram aí, né? O primeiro é o cliente pedindo ou é a pessoa recebendo? Ficou agora a dúvida. Seria receber, né? Porque o cliente vai ligar e você vai atender o telefone, né? O evento início Caso- seria de mensagem, então, né? Seria a ligação do cliente para a pizzaria. Isso. Ainda fiquei na dúvida agora. É o cliente ligando ou a pessoa recebendo? Não, que vai Eu iniciar acho o que processo é a pessoa recebendo. Eu acho o seguinte, como é uma pizzaria e você vende pizza, então você espera o cliente ligar. Então seria a espera do cliente, né? O telefone tocar, né? Isso. Aqui nós temos o entendimento do seguinte, ó. O que é que vai startar esse processo? Aí vocês estão me dizendo que é uma ligação do cliente. Tá? Então, eu posso dizer que a entrada para esse processo aqui seria uma ligação ou um pedido do cliente, certo? Uma solicitação. E seria a entrada. Tá? É o que vem para startar o processo. Concordo? Dá um like aí. Beleza. Então, a entrada do processo é uma solicitação. Mas aí eu pergunto para vocês, essa solicitação, ou seja, essa ação do cliente de pegar o telefone e ligar para nós, ele faz parte do escopo do processo ou não? Eu acredito que não. Por quê? Que não vem. Não seria uma solicitação que ficaria dentro do processo, né? Seria necessário para iniciar. Na dúvida agora. E aí? Thales quer falar, ele tá querendo o microfone. Na verdade, eu acreditaria que sim, que faz parte, porque, por exemplo, para fazer o pedido, querendo eu te faria, por exemplo, um formulário para o cliente, que é onde ele poderia escrever, mesmo que não fosse atendimento por telefone, fosse por mensagem, poderia ser um formulário dizendo qual o sabor da pizza, o endereço do cliente, essas coisas. Mas ele faria parte do escopo do atendimento? Eu acho que sim. E aí? Temos uma divergência aí. Vamos lá, gente, olha só. Como eu disse, né, o processo é o quê? É o processo de atendimento de pedido de cliente. Tá? E nós chamamos na pizzaria. Então, quem são os executores dentro da pizzaria? São os atendentes. Certo? Quem são os atores desse processo aqui? Deixa eu colocar isso aqui também. Diante dessa definição que nós temos aqui, quem são os atores? São os atendentes. E dentro de atendentes, estou englobando aqui o pizzaiolo, né? Enfim, o entregador, todo mundo que faz parte ali como funcionário da pizzaria. Beleza? Esses são os atores. E aí, adicionando essa informação, vocês ainda acham que o cliente, a solicitação do pedido aqui, do cliente, faz parte do escopo? Não. Beleza. Não, Então, nós padrão. conseguimos... Isso. Então, nós conseguimos definir aqui a nossa linha de corte, né? Então, o processo, quando ele inicia a partir do recebimento do pedido. Tá? Então, toda aquela ação do cliente abrir o site, ou abrir o aplicativo, ou ligar, ou chegar no atendimento lá presencial e solicitar o pedido, isso aqui está fora do nosso escopo. É a entrada do nosso processo? Sim, mas está fora do nosso escopo, porque isso é outra solicitação, é outro processo. Beleza? Nós limitamos isso aqui. Eu poderia fazer uma processão geral, desde a solicitação até a finalização do atendimento? Poderia. Tá? Mas aí é uma discussão a ser feita dependendo do cliente, dependendo da situação do processo que precisa ser automatizado. Tá? No nosso caso, nós estamos fazendo essa linha de corte. Então, a partir do momento que eu recebo o pedido, o meu processo inicia. Beleza?
Então, o que é que eu tenho aqui? Uma solicitação de pedido formalizada. Isso aqui é a nossa entrada do processo. Então, entendido isso, qual seria a primeira atividade? Atender a ligação, receber o Não. cliente. Isso aconteceu antes. Eu já tenho um pedido formalizado. Encaminhar o pedido para a cozinha? Aí já ficou mais dentro do escopo. Encaminhar o pedido para a cozinha. Informar para o cliente que o pedido foi aceito? Isso aí já estaria formalizado, né? Quando eu formalizo, eu já fiz isso. Eu acho que seria o cardápio. Não, isso é antes também. É a coleta do pedido, no caso, né? Isso. Seria um registro do pedido, né? Pensa no dia a dia lá, né? Vamos pensar aí. Não sei se vocês já viram, acho que um local mais arcaico, né? Porque hoje em dia é todo dia sistema, mas quando você fazia pedido, por exemplo, presencial numa pizzaria ou em algum restaurante, em algum lugar, o garçom ele anotava no papelzinho, né? No caderninho. Tá? Então, ele anotava ali no caderninho o pedido, estava anotando o seu pedido. A partir do momento que ele saía da mesa com aquele pedido anotado ali, iniciava o meu escopo. Então, já tem uma solicitação aqui formalizada. Né? O cliente disse, é isso mesmo, beleza, já está aqui anotado, eu vou levar o seu pedido para ser processado, para ser atendido. Tá? E essa é a minha entrada. A minha entrada aqui, ó, é o papelzinho lá do caderno do garçom que foi anotado. Tá? Então, a primeira coisa que precisa ser feita é uma ação do garçom. O que é que ele vai fazer? Ele vai pegar esse pedido que foi registrado. Tá? Então, ele precisa registrar o pedido, né? Ou receber o pedido, ou encaminhar o pedido registrado para que seja atendido. Certo? Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Como eu não tenho um processo da solicitação que vai me trazer como resultado já o pedido registrado, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que registrar o pedido. Registrar e encaminhar o pedido. De acordo? Então, o meu processo tem como primeira atividade essa ação do garçom, de pegar um pedido que ele registrou e fazer o encaminhamento para ser atendido, né, seja onde for, né, na cozinha, enfim. Tá? Então, ele vai aqui registrar e encaminhar o pedido. E a partir daqui, o que é que eu vou ter? Eu vou deixar bem genérico aqui, tá? Assim, comercial, operação. Comercial que fez o pedido, né? Que formalizou, fez a venda, e aqui é quem vai atender. Eu vou deixar bem genérico, porque a gente não vai trabalhar muito o processo em si, eu quero trabalhar configurações com vocês. Vou botar aqui, preparar pedido. O que é que vem depois? Esse preparar pedido aqui é um encaminhamento para a cozinha, no caso. Não, encaminhamento é essa ação aqui, ó. Isso já é dentro da cozinha já. Isso aqui já é dentro da cozinha, então. Já é a preparação em si. Preparação da pizza, né? Isso. Na atividade de registro de pedido, já teria forma de pagamento, delivery, endereço, tudo isso registrado já, né? Isso foi feito aqui. Certo. Foi feito lá na solicitação. Feito na licitação, registrado, encaminhado. Encaminhado para preparar segunda atividade. Depois que eu preparo, qual é a ação? Seria a entrega, no caso, né? Entrega. Entregar. Eu vou colocar um terceiro ator aqui, que seria um entregador, né? Só para a gente... Eu vou colocar aqui como sendo terceirizado. Motoboy. iFood. iFood.
Isso aí. Então, registrou, encaminhou, preparou, entregou. Vou fechar por aqui, tá? Depois a gente pode aumentar esse fluxo. Essa só importa até aqui. Beleza. Então, o que é que eu posso fazer aqui? Então, eu configurei 3 atividades, esse aqui é o meu processo, né? O meu escopo está bem definido, eu sei quem são os atores. Certo? E eu sei quais são o passo a passo, de forma bem objetiva, eu coloquei aqui em 3 atividades. Vou salvar, para liberar aqui a configuração das atividades, que é o que eu quero mostrar para vocês hoje. Então, a partir do momento que eu tenho isso aqui, lembra que lá no início eu habilitei a automação? Né? Uhum, Antes de desenhar o fluxo, eu habilitei a automação, então o sistema ele vai fazer o que para mim? Ó? Quando eu deixo habilitada a automação, eu estou desenhando, ele já cria para mim as ações, né, de cada direcionamento do processo. Então, toda vez que eu crio uma seta entre uma atividade e outra, ele cria uma ação. Essa que ele chama de ação. Então, ele já gera automático para mim quais são essas ações. Certo? Ele vai facilitar aqui a minha parametrização. E aí, quando eu abro uma atividade para configurar, o que é que eu vou ter aqui? Ó? Aí entra de novo. Tudo que a gente cria no SC Suite tem identificador e título, né? Identificador e nome. Então, eu tenho o identificador da atividade. Tá? Normalmente, tá? Isso aqui eu aconselho fortemente que vocês usem. Eu coloco de forma simplificada, tá? Atividade, o ative, e um número para ela, para poder identificar. Isso aqui vai ser muito útil na parte de formulário. Tá? Então, eu sempre vou colocar isso aqui. Se eu pegar um processo meu, está sempre assim, atividade 1, 2, 3, 4 e assim por diante. Eu coloco dessa forma porque, se eu deixar do jeito que estava, essa numeração aqui, ela não é tão atrativa, não é tão boa de trabalhar. Para eu identificar uma atividade assim, seja no formulário, seja numa API que vai usar esse processo, vai ficar muito complicado. Tá? Então, por isso que nós padronizamos a criação do identificador de forma simples, tá? Atividade 001. E eu não preciso colocar aqui nenhum outro identificador dizendo, esse aqui é do processo tal, 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 porque não faz sentido, ele está dentro do escopo do processo, então, essa é a atividade 1 do processo que eu estou trabalhando, que é o processo de pizza, ali, de atendimento de pedido. Tá? Então, de forma simples. O nome da atividade, né, da ação, geralmente a gente coloca sempre um verbo no infinitivo, tá? Ele vai executar alguma coisa, vai fazer alguma coisa. Esse aqui é padrão do BPM. Então, eu sempre uso um verbo no infinitivo para dizer a ação que vai ser feita naquela atividade. Certo? Então, ele faça essa descrição. Aqui. Tá? Isso aqui a gente vai trabalhar depois, em algumas situações que eu vou trazer para vocês. Então, configurei identificador e título do mesmo jeito do processo. Eu vou ter uma descrição da atividade, tá? Eu posso fazer, na verdade, eu devo fazer isso no final do processo. O que é a atividade, o que é que norteia essa atividade, quem são os executores. Eu tenho um layoutzinho, eu vou passar para vocês, tá? Quando vocês finalizarem o primeiro processo. Então, identificador, título, descrição. Aí eu posso definir uma duração da atividade. Certo? Além da duração geral do processo, eu posso definir durações para as atividades. Isso aqui a gente utiliza sempre. Então, tem uma atividade que vai ser executada e eu defino um prazo para ela. Isso aqui tem que ser feito em 3 dias, em 2 dias, em 1 hora, em 15 minutos. Enfim, defino prazo para isso. Sempre que quando tem conversa com o cliente, a gente precisa levantar isso. Tá? E daqui para baixo, semelhante ao do processo, eu tenho partes mais conceituais. Tá? Então, eu tenho configurações conceituais ou de integração, no caso do custo. É que eu posso estar colocando no meu processo. Tá? E aí entra na parte de configuração, efetivamente, da atividade. Tá? Então, criei o identificador e título, coloquei ali algumas coisas. Vou colocar uma duração aqui. Vamos dizer que para o registro do pedido, ele não pode demorar mais de 15 minutos. 15 minutos aqui como um prazo para ele fazer essa atividade de registrar e encaminhar o pedido.
Aqui na configuração, o que é que eu tenho? Tá? De essencial, né? Eu vou ter a ação, ó, tá vendo que ele criou a ação, a partir do momento que eu liberei a automação, ele já cria automático para mim. Eu posso editar, claro. Então, a ação que essa pessoa vai executar ao finalizar a atividade, qual é? É o encaminhamento do pedido. Está meio lento aqui. Pronto. Ó, então, o que eu posso fazer aqui? Jonas, uma pedido. pergunta rapidinha. Pode É perguntar. só o meu ou o de vocês aí, o pessoal que também está assistindo, está participando, está travando? Só para eu saber aqui. Não, aqui tá normal, velho. Tá Aqui tá normal? Mas é normal. tranquilo aqui. Acho que é a chuva, Tá né? travando. Eu acho que o meu tá travando aqui. Só para saber, valeu. Beleza. Então, eu coloquei aqui, ó, encaminhar pedido para preparação. Isso aqui é o que o executor vai ver como ação para finalizar a atividade, tá? Então, a finalização da atividade vai ser o quê? O encaminhamento do pedido para preparação. E aqui eu tenho alguns ícones que eu posso colocar, tá? E depois a gente explora um padrão para esses ícones aqui. Eu vou passar para vocês também. Normalmente, o encaminhamento eu coloco sempre a setinha verde para a direita. O alvo é a atividade preparar pedido, né? Ele já pegou aqui automático para mim também. Tá? E eu consigo definir, né? Não é muito comum, mas eu consigo definir a rota de maneira variável também. Tá? Então, eu posso definir uma única rota, nesse caso aqui. Só tem essa seta, mas eu posso colocar uma seta única e eu posso definir na atividade, de forma dinâmica, para onde é que ela vai. Não é muito comum nós fazermos isso, porque isso fere algumas coisas do BPM, tá? Apesar de que o SE, ele traz essa possibilidade, mas nós preferimos seguir o conceito do BPM de colocar um SHO, né? Colocar um exclusivo aqui, que vai fazer essa distribuição do processo. Mas é possível também por aqui, né? Em alguma situação pode ser necessária, estou só passando a informação. Eu consigo fazer isso aqui. Eu consigo definir aqui que ele selecione quem é o executor da próxima atividade. Então, por exemplo, eu estou executando uma ação, eu executei minha atividade e eu vou definir para quem vai. Por exemplo, eu sou um líder de setor e eu vou mandar para um dos meus liderados ali. Então, se eu quero colocar para que o executor, a pessoa, o cliente, selecione quem é o próximo, eu posso habilitar isso aqui e definir quem é a equipe, né, quem é o grupo de pessoas que ele pode selecionar para ser o executor desse processo. Pode ser um executor único ou múltiplos executores. Essa é outra configuração bem interessante que serve bastante aí. Aplicação externa, eu posso executar uma aplicação externa a partir da execução da atividade, aqui a gente não vai entrar, que é mais a parte de integração. E eu posso desabilitar a execução manual. Tá? Vou trazer um exemplo disso aqui para a gente. Então, salvei. Vou salvar aqui nosso processo de novo. Vou botar um exemplo dessa ação automática aí. Então, por exemplo, aqui, vamos dizer que eu iniciei o processo, né? Eu sou o garçom aqui, eu iniciei o processo de registrar e encaminhar o pedido, mas aí, por algum motivo, esse pedido ele não deve mais ser encaminhado, ele não vai mais acontecer. Tá? Sei lá, o cliente desistiu, o cliente foi embora, enfim, pediu para cancelar, esse tipo de coisa. E aí, o que vai acontecer com isso aqui? Ó? Se eu não tenho nenhuma saída, a não ser o envio para frente, né, o envio para preparação, esse processo vai ficar parado. Ele fica preso. Tá? Então, eu tenho que ter uma possibilidade aqui para essas situações. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar uma ação de cancelar. Tá? Então, eu tenho aqui, ó, uma ação de cancelar. Vou colocar ela aqui. Tá bem lento aqui. Pronto. E ele já criou para mim essa ação, né? Eu vou salvar, ele já vai ter criado para mim na atividade ação. Só que eu vou fazer o seguinte, ó, esse cancelamento aqui eu não vou deixar que o garçom faça. Tá? Porque como eu já tenho aqui, como a gente definiu no conceito, esse pedido aqui ele já está formalizado.
Então, o que é que eu vou fazer aqui? Ó? Se esse pedido aqui, ele não foi encaminhado num tempo, né, dentro do prazo de 15 minutos que nós estipulamos, deveria estar aqui, que não foi salvo, não sei por quê. Certo? Se não for nesse prazo aqui, o que, que vai acontecer? Esse processo ele precisa ser cancelado, essa instância. Tá? Ele não vai ficar como lixo aqui no sistema. Então, o que, é que eu vou fazer? Ó? Na ação de cancelar, eu vou marcar aqui para que ele não seja de forma manual, ele seja automático. Então, o usuário, o executor da atividade, ele não pode executar essa ação, ele não vai ter essa opção. Certo? Eu desabilitei aqui a execução manual. E aí, como é que ele vai ser executado? Eu tenho outra configuração aqui, ó, execução, onde eu posso habilitar uma execução automática do processo. Ó. Execução automática, eu vou dizer que é pelo tempo, que é aquele tempo que eu coloquei lá, 15 minutos. Nesse caso, eu vou colocar aqui 16. E ele vai cancelar. Uma restrição que o SE tem é que o tempo mínimo é 15 minutos. Não dá para você fazer 2, ou 3, ou 10. O mínimo é 15. Beleza? Então, eu configurei aquela ação para ser executada de forma automática e o usuário não pode executar aquela ação. Então, eu usei 2 menus aqui, ó, de configuração da atividade. Tanto da ação, tá? Vou até mudar o ícone aqui. E a parte de execução, onde eu configurei a execução automática. Aproveitando que a gente está em execução, eu posso fazer outras configurações de atividade aqui. Então, eu consigo definir aqui, ó, quem vai ser o executor da atividade, tá? Então, nós vimos aqui, ó, na ação, eu posso definir o executor, o usuário pode definir, se eu habilitar. Caso eu não habilite, o que é que acontece? Quem vai executar essa atividade? A pessoa que está aqui na raia, ó, na piscina. Tá? Quem é o ator? O ator é a parte de operação. Então, eu posso definir uma equipe que vai fazer essa operação. Certo? O definido na instância é a pessoa que iniciou. Tá? Então, por padrão, caiu nessa área, o executor é quem está aqui. Caso eu não queira que isso aconteça, na atividade eu posso fazer uma mudança. E aí eu venho aqui e coloco o executor dinâmico e faço a mudança do jeito que eu quero. Eu quero usar a matriz, eu quero usar um atributo, uma fórmula, um roteiro de aprovação, enfim, consigo definir o executor de diversas formas aqui. Ok? Entendido aqui? Só dá um like. Isso. Beleza. Eu já consegui definir aqui, ó, quais são as minhas ações, quem são os atores e como eles vão executar. Então, eu consegui definir os executores aqui. Né? A partir das raias e a partir da atividade eu consigo fazer essa definição. Tá? Aí vamos para os outros menus. Ó. Eu tenho o menu de associação, nós não vamos entrar nele agora, mas eu posso associar processo com outro processo, processo com documento, com outros componentes da suíte. Então, tem essas associações aqui. A parte de atributo, tá? O atributo dentro dessa suíte, ele é uma forma de você compartilhar informações entre componentes. Tá? Então, eu posso ter uma informação que está nesse processo, que ela é compartilhada com outro processo, ou com um documento, com um outro componente da ferramenta. Eu consigo fazer essa transferência de informação a partir dos atributos. Ele é um recurso genérico, né? Assim chamado. Eu posso ter checklists, eu vou criar um checklist aqui de exemplo para vocês. Tá? O checklist nada mais é do que um conjunto de perguntas, né, que o executor ele deve marcar para poder executar a atividade. Então, por exemplo, eu posso colocar aqui um checklist só para ele dizer se verificou a documentação, verificou se o pagamento já foi feito, enfim. Vou botar aqui um exemplo. Para confirmação de pedido. Só para exemplificar, né? Então, o que é que eu faço aqui? Eu criei uma instância, né, de checklist.
Aqui eu vou inserir uma pergunta a ser feita para o usuário. Tá? Tá aqui. E aí, sim, não, né? Eu posso ter aqui uma resposta padrão, vou deixar sem nenhuma, né? Obrigando ele a marcar. E caso ele marque não, ou desabilitado, a observação vai ser obrigatória. Ele já traz isso por padrão. Eu posso colocar uma descrição, né? Esse é o checklist. Vou deixar ele aqui para a gente mostrar. Quando ou não, a obrigação vai ser o quê, Jonas? A observação é obrigatória. Entendi. Não por quê, né? Sim. Mas nessa ideia. Entendi. Tá? Eu vou mostrar a execução para vocês. Ele vai ficar assim, ó. Aqui ele não mostra, não. Tá, eu mostro para vocês a execução. O deadline já seria para a parte do SLA, tá? Então eu consigo configurar aqui que isso aqui vai ser um deadline ou vai ser um sinal daquele que vai pausar ou não o SLA, isso é na configuração dele. Então vamos entrar nisso. A execução nós já falamos. Aqui eu tenho a parte de formulários, onde eu vou associar formulários à minha atividade. A gente vai trabalhar muito isso na semana que vem. Tá? Formulário de arquivo é o mesmo conceito de formulário, só que é um formulário diferente, tá? Um formulário só para anexos. Isso aqui caiu em desuso já no SA Suite. Tá? Mas, dependendo da forma como você vai configurar seu processo, ele pode vir a ser útil, por isso ele permanece aqui. A parte de gestão da atividade, normalmente nós não configuramos, porque ela herda do processo. Mas se for uma situação, por exemplo, essa atividade aqui é assinatura do secretário, assinatura do presidente da empresa. Tá? Então, eu preciso ter uma gestão diferenciada desta atividade específica, para garantir uma segurança maior. Então, eu consigo configurar a segurança dentro da atividade, né? A gestão dentro da atividade. Na instância, aqui eu habilito ou não algumas ações, tá? Por exemplo, eu vou habilitar algumas coisas aqui, depois a gente vai discutindo lá. Eu posso permitir que ele altere o título do processo, altere a descrição do processo, altere o solicitante, prioridade na parte do SLA, ó. Tá? Posso desabilitar a ação de retorno. Isso aqui eu sempre desabilito, tá? Porque essa ação de retorno, depois eu explico para vocês, ela vai causar um probleminha, eu vou deixar na segunda atividade ela para vocês verem como funciona. Apontamento de horas também a gente vai trabalhar nos clientes. Subatividades, eu vou deixar habilitado e mostro para vocês. E alteração do executor. Então, eu posso permitir que a pessoa que iniciou repasse o processo para outra. Permitir que ele altere o executor. Está na mesma equipe dele. Ou ele pode delegar não só para uma pessoa, mas para uma equipe, para uma área ou para uma função. Ou área específica. E aqui é o evento de mensagem para trabalhar depois. Beleza? Vamos lá, notificação. Eu posso configurar na atividade notificações que devem ser feitas via sistema. Por exemplo, sempre que alguém registrar um novo pedido, eu posso notificar alguém, né, via sistema, por e-mail, certo? Que um pedido foi feito. Tá? Então, eu posso criar uma notificação aqui dentro da atividade. Em vez de eu utilizar o componente aqui, né, de mensagem, que também faz a mesma coisa, tá? Eu posso configurar via sistema aqui, algo que não faz parte do fluxo do processo, mas que eu posso configurar essa notificação. Por padrão, ele traz aqui, ó, o executor ele é notificado. Tá? Eu posso definir requerimentos, ou seja, itens obrigatórios de serem anexados ao processo. Então, se eu tenho um anexo obrigatório, eu posso colocar aqui. Botar aqui pedido. Pedido registrado, ele vai entrar como um anexo do processo. É obrigatório. Aqui. Tarefas, eu posso quebrar o processo em tarefas. Normalmente nós não fazemos isso, ele burocratiza muito.
tá? Mas dependendo do componente que está associado ao processo, isso pode ser útil também. Questionário a gente vai entrar depois, e a situação, eu posso definir uma situação para a atividade, né? Então, ele foi iniciado, vou colocar assim. Então, essas são as configurações de atividade que nós temos. Eu sei que é muita coisa de início, assim, mas vocês vão pegar rápido essa ideia, quando vocês começarem a configurar. Então, fiz a configuração da primeira atividade, certo? Eu já tenho tudo isso configurado aqui, e a segunda vou fazer rapidamente, só para a gente fazer uma execução aqui básica. Vou colocar aqui, ó, Ative 2, essa é a atividade número 2, e é a preparação do pedido. Então, a preparação do pedido, eu vou dizer que ela tem que acontecer no máximo em 20 minutos. Aqui eu posso fazer uma descrição dela depois. Vamos na configuração agora. Qual é a ação que finaliza a preparação do pedido? Eu posso colocar aqui o encaminhamento, né? Encaminhar para entrega. Vai ser o encaminhamento. Certo, e aqui na parte de instância, eu vou habilitar aquele, deixar habilitado aquele retorno para a atividade anterior. Vou mostrar para vocês, tá? Vou habilitar outras coisas também. E aqui ele vai estar em andamento. Configurei as duas atividades, vou salvar. Como eu habilitei a automação, eu já posso iniciar aqui uma instância de teste. Tá? Então, eu vou fazer isso. Vou instanciar o processo. Se ele conseguir executar aqui. Foi. Eu vou dar um título para ele aqui. Eu já estou executando o processo aqui. Eu já consigo fazer esse teste. O SE nos permite isso e ajuda muito na hora de parametrizar, de automatizar. Então, vejam só. O que eu tenho aqui, né? Como eu não coloquei nenhum formulário, o que ele traz para mim é o que eu configurei na atividade. Então, eu configurei que teve que ter um requerimento, que é aquele pedido registrado, o anexo que é obrigatório. Tá? Então, eu vou incluir ele aqui. Está lento. Então, vou incluir ele aqui. Esse aqui é o pedido que foi feito. Eu tenho o checklist, ó, como é que funciona, tá vendo? Ele aparece aqui como uma pergunta e a pessoa tem que responder. Tá? Ele é obrigatório. Se eu respondo sim, já passou, ok. Se eu respondo não, aqui é obrigatório. Né? Ou não se aplica, é obrigatório. No sim, ele não fica, tá tudo certinho, eu posso até colocar um anexo. Então, isso é o que eu configurei lá na atividade. Uma terceira coisa que eu configurei lá foi a questão da subatividade. Então, eu tenho a possibilidade de, dentro do meu fluxo aqui, ó, executar uma atividade que não está prevista no fluxo. Tá? Por exemplo, eu tenho uma situação aqui onde o garçom está anotando o pedido, está registrando o pedido, né? Então, ele tem o pedido ali registrado, que chegou, e ele tem uma dúvida. Eita, eu não sei se tem queijo, provolone, sei lá, para fazer a pizza do cliente. Eu estou nessa dúvida, eu não sei se tem. O que é que eu posso fazer? Eu posso criar uma atividade aqui, perguntando a alguém, né, ou solicitando que alguém execute uma ação de trazer mais, de fazer alguma outra coisa. Isso aqui é mais genérico. Aí atende em diversos casos os processos aqui dos clientes. Tá? Então, eu posso criar uma atividade no componente, né, ou no Kanban. Tá? Eu posso criar aqui. Aqui, observações, tá? Sempre vai ter observação que vai vir para o histórico do processo.
Eu posso estar colocando a observação. Os anexos ficam aqui. Então, eu posso anexar várias coisas. Cada atividade eu posso deixar habilitado aqui para que seja anexado. Ó. Aquele anexo obrigatório que eu coloquei no requerimento, ele já caiu aqui. Tá? Esse aqui é obrigatório, por isso que ele veio aqui nessa lista. Mas o que não é obrigatório, eu posso estar arrastando para cá. Então, se quiser colocar outra coisa, eu vou colocando. Tá? Então, eu tenho o histórico, né? O sistema ele sempre guarda o histórico das ações que foram feitas na instância. Então, Jonatas iniciou a instância às 16h24 de hoje. Né? Aqui tem tudo que foi feito. Ó. Incluiu o anexo, tá aqui, anexou outra coisa, e ele vai guardando tudo isso. Aqui os comentários. Eu posso adicionar comentários que vão cair aqui. Eu vou colocar um só para exemplo. Exemplo, comentário. Vai ficar aqui, ele fica meio que um chatzinho dentro do processo. Né? Pode criar várias coisas aqui. Isso é muito útil na parte de retornar o processo para algum ajuste. Aqui eu tenho o fluxo. Né? O fluxo é uma representação visual do histórico, onde eu vou ter aqui onde o processo está parado, com quem está, né? Quando você coloca o mouse em cima, ele diz aqui o prazo, ó. Prazo é 15 minutos. Tá? Data de início aqui foi 16h24 de hoje. Tá? E está em dia, né? De acordo com o prazo que foi definido. Tá? Então, eu consigo ver todo o histórico do processo aqui. E aqui é a parte de segurança que foi configurada. Lá em cima, o que eu tenho? Eu tenho as ações. Ó. Aquela ação que eu coloquei, perceba que eu tenho duas ações aqui. Uma de cancelar e uma de enviar para preparação. Só que eu só consigo ver a de enviar para preparação. Aquela outra eu desabilitei, lembra? Então, essa ação aqui, ela vai levar para cá. É o que eu vou fazer aqui agora. Aqui é só clicar, contar até 10 que ele vai. Então, executada a ação, agora eu venho aqui. Nas minhas tarefas de workflow, eu vou ter a segunda atividade. Ela caiu para o usuário. Tem alguém acessando a base também? Tá lento para vocês? É só para mim. Aqui tá um pouco lento. Não muito, mas um pouco. Acho que é a base mesmo que está lenta. Bem... Tá, mas tá aqui, é o meu processo de exemplo, tá? Chegou aqui uma atividade de preparar pedido, né, já na segunda etapa. Eu tenho aqui quem é o executor. No caso, como eu não configurei o executor, tá para o executor o criador da instância, né? Então, tá caindo para o meu usuário, que foi eu que iniciei o processo. Vou abrir aqui para mostrar umas coisas para vocês. Ó, então, o que é que eu tenho aqui? Aquele conceito de subatividade está aqui ainda. E a questão do retorno que eu deixei habilitado. Tá? Deixa eu abrir aqui para vocês verem. Então, aqui nessa atividade, na configuração de instância, eu deixei habilitado aqui, ó, a ação de retorno à atividade anterior. Por isso, eu tenho aqui essa ação de retorno. Normalmente, eu não utilizo ela e não aconselho que se use. Por quê? Esse retorno aqui, ele meio que inviabiliza, né? É como se ele descartasse a execução anterior. Por exemplo, eu executei o pedido, né? Mandei para frente, foi o que aconteceu aqui. Eu executei aqui o registrar e encaminhar e mandei para ele. Se eu uso esse retorno mandando de volta, o que, que vai acontecer? Esse pedido que foi feito aqui, ele vai ser invalidado. É como se eu dissesse, refaça. Entendeu? Que não é o caso de eu colocar uma ação aqui, por exemplo, dessa forma. Em vez de eu usar a ação de retorno, eu puxar uma seta daqui para cá. Então, eu tenho uma ação de retorno, que é bem diferente.
Tá? Então, eu executo uma ação de retornar o processo, em vez de inviabilizar a execução que foi feita antes. Entenderam isso aí? Pronto. Então, tá aí para ser usado, mas com esse cuidado, tá? Se você deixar habilitado isso aqui, essa ação de retorno ela vai inviabilizar o que foi feito anteriormente. Se for o caso, ok. Se não, é bom tomar o cuidado para utilizar uma ação ao invés disso. Então, agora eu estou aqui, ó, na segunda atividade de preparação. Já tenho o meu prazo definido ali. Sei quem foi que mandou. Tá? Qual foi a ação que ele executou. E eu posso executar a minha ação. Nesse caso, eu não tenho nada para fazer aqui, eu não configurei nada, não coloquei formulário. Tá? Tudo que eu posso fazer é executar a ação de encaminhar para entrega. Tá? E colocar observações. Aí veja que a observação anterior ela ficou aqui. Ó. Ué, cadê? Gente, eu não salvei a ação, não. Enfim, deveria estar aqui. Depois a gente testa de novo. Então, ele mostra tudo o que foi feito aqui. Ok, gente? Então, bem basicamente, a configuração das atividades, ela vai seguir esse rito. Então, você vai aqui definir o seu fluxo. E em cada atividade, você vai fazer essas configurações aqui. Identificador e título. Eu não sei por que não salvou aqui. Estou salvando. E o 001. Agora foi. Tá? Identificador, título, descrição, duração. Depois vem na configuração e coloca aqui as ações. E caso precise de alguma outra coisa, você coloca, mas a instância sempre desabilitar a ação de retorno anterior. Beleza? Então, a configuração da atividade é essa. E aí fica a tarefa para nós, né? Vocês vão fazer, no processo de vocês, ainda é o ASIS, você não vai configurar a atividade. Você vai apenas desenhar ali como é o conceito do processo, qual é o objetivo, quem são os atores. Você não vai fazer essa parte de configuração da atividade, que isso já seria automação. Não vamos entrar nisso agora. Beleza? Então, vocês vão terminar os processos de vocês, toda essa parte conceitual, tá? Fazendo a configuração lá da descrição do processo. Certo? E quando fizerem toda essa finalização, o que a gente vai fazer? Nós vamos fazer uma permuta entre os processos, ou seja, vou pegar o processo de Tiago e passar para Jefferson, o processo de Jefferson vai para Pietro, de Pietro vai para Thales e assim por diante. E aí sim, você com o processo de outra pessoa vai fazer a automação. Ok? Entendido? Tá? Por que isso? Eu preciso que vocês façam a descrição do processo de forma que a outra pessoa consiga entender qual é o objetivo desse processo e fazer a automação dele. Tá? No final, a gente vai voltar a ideia para vocês dizerem se foi de acordo com aquilo que você tinha pensado ou não, e aí vamos fazer esses ajustes de entendimento. Tá? Essa vai ser a dinâmica para a criação desse primeiro processo nosso aqui. Beleza? Em paralelo a isso, tá? A partir da próxima semana, nós vamos entrar na parte de formulário. Tá? Então, nós vamos ter mais um encontro essa semana, eu acho que na sexta, tá? Vou marcar essa agenda direitinho. Eu acho que na sexta-feira a gente consegue fazer esse encontro aqui, talvez acho que de manhã, que à tarde eu tenho alguma coisa. Tá? Vou tentar algum horário aqui, para a gente marcar na sexta-feira. E aí, qual é a ideia? Na sexta-feira, eu preciso que vocês estejam com os processos, o ASIS pronto, que é aquela atividade que eu passei aqui, ó. Tá? Cada um esteja com o seu processo pronto, que nós vamos fazer a permuta, tá? E vamos entrar na parte de formulário. E aí, vocês vão ficar com a tarefa de fazer a trilha dos formulários, preparar os processos da outra pessoa que você vai receber, certo? Já em automação.
certo? E aí a gente vai entrar em outras vertentes aqui do SS Suite. Ok? Entendido? Então, fica o prazo aí até sexta, tá? Eu vou colocar como tarefa aqui para vocês, igual eu fiz com as outras. Vocês vão fazendo e marcando aqui, conforme forem executando. Aqui está o livro que eu falei para vocês, tá? Fiquei com a leitura aqui para ajudar no conceito, tá? Então, aconselho fortemente que vocês deem uma lida, aprendam bastante o Gato Capote, tem bastante material bom de BPM. Tá? Então, se você quer se aprofundar, ter um entendimento melhor aí da parte de mapeamento de processo, esse cara aqui, ele é uma das referências muito boas aí para você ter esse acesso. Aqui está um dos livros dele, você pode acessar o site dele aqui, ó. É só cortar o link e baixar o material dele aí disponível. Aí não é pirata, tá? Ele disponibiliza mesmo. Certo? Então, fica a tarefa aí de fazer esses processos de vocês. E aí eu peço que vocês façam outra coisa, tá? Esse exercício que nós fizemos no início, de definir o escopo, fazer esse corte aí, faça no processo de vocês, tá? O que é a entrada do processo de vocês, a partir de que momento ele entra, a partir do momento ele finaliza, para fazer essa linha de corte. E a pessoa que vai receber ter esse entendimento para poder automatizar melhor. Ok? Então, fica essa tarefa. Vamos encerrar. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa para falar aí, já... No final que tu falou agora, de configurar, seria a entrada e saída das ações e das atividades? Não. Não. Isso aí é mais conceitual, tá? Para você entender, por exemplo, nós fizemos no nosso processo ali, a partir de que momento ele começa? É no pedido do cliente, na ligação do cliente, é quando ele olha o cardápio, ou é depois disso? Sim. Entendeu? É para deixar isso bem definido na descrição do seu processo ali. Então, tem um processo de pedido de pizza aí, né? Seria esse. Então, ele começa onde? Ele começa exatamente nesse ponto aqui, quando eu tenho o pedido formalizado. Então, deixar isso bem descrito, para que a pessoa que pegue saiba onde começar. Ok? O tema que eu vou fazer, o meu, seria aleatório, né? O tema é livre para vocês, tá? Beleza. Então, vocês definem um processinho aí entre vocês e vai fazendo. Ok? Alguma dúvida? Beleza. Tá. Fico, então, com 2 direcionamentos aqui, tá? No grupo, eu vou colocar as tarefas e vou liberar a trilha de formulário, tá? Para vocês já irem adiantando também. Sexta-feira a gente se encontra de novo. Fechado? Jonatas, só uma pergunta. Essa gravação aí vai ser liberada quanto tempo? Porque tem um períodozinho, né, que o Gmail libera, né? Aqui é automático do Gmail, cara. Você recebe um e-mail lá com a gravação. Todo mundo recebe, não, né? Todo mundo que participou, sim. Recebe, né? Ah, beleza. Show de bola. Qualquer coisa, chama aí que a gente pega a gravação. Eu tento pegar por aqui, mas normalmente chega no e-mail de quem participou. É porque quem tá gravando que eu me lembro que quem começa a gravar chega para a pessoa, ou é a pessoa que fez a... Não, aí depende da configuração. Gravou lá o... Depende da né? configuração. Aqui tá uma configuração confiável, que ele chama, o Google chama. A configuração confiável é que Aí envia todos pra todo podem mundo, né? receber, isso. Ah, beleza. Ok. Valeu. Todo mundo recebe aí, até porque todo mundo está no domínio da suporte aqui, né? Então, não tem nenhum problema. Ok? Qualquer Beleza, dúvida, então. é só chamar lá no chat. Beleza. Valeu, gente. Então, até sexta-feira. Valeu, até mais. Até mais, tá? Tchau. Tchau, pessoal. Tchau, Tchau, gente. Até sexta. Até mais, tchau.